Boa noite. Olá, boa noite. Um grande xará. Só pedir para entrar aqui. Isso. Boa noite. Boa noite, xará. Boa noite. Tudo bem? Bem, você? Tudo bem, graças a Deus. Que Vamos maravilha. aí para mais um papo nosso. Vamos lá. Olá, Melissa, tudo bem? Tá de calça jeans de novo? Com certeza. Tem que estar, né? Espírito Natália de esqueceu serviço é de espírito de tirar uma serviço, pô. fotinha, né? Eu Como é que achei é? o máximo a foto. Espírito de trabalho é espírito de trabalho. Trabalho é trabalho, xará. Não dá, não tem jeito, né? Ah, vamos lá? Aí a minha esposa linda mandando um link para mim. Tá, vamos lá. Maravilha. Vamos Xará, lá. nosso assunto hoje é sobre ansiedade. Ansiedade em tempos, ansiedade de pais e alunos, né, em tempos de Covid aí, de inclusão social, pandemia, quarentena, isolamento social e derivados, né? Boa noite, boa noite. É, Antes de mais nada, você pode se apresentar, né? A gente já fez isso outra vez, mas não custa, né? Sim, sim. Meu nome é, como o Xará falou, é previsível, né? Júlio Furlaneto, só muda sobrenome. É meu irmão, mas não somos da mesma família, né? Pois Sou é. psicólogo. Atuei bastante tempo, depois de formado em estágio na área educacional, trabalhava Boa dentro de noite para quem está escola, entrando. CUMONs, etc., instituições de psicopedagogia, de auxílio a crianças com necessidades especiais. Depois disso que eu fui para a área clínica. Daí eu estou na área clínica há 10 anos, onde acabei dando continuidade bastante tempo em atendimentos para crianças e adolescentes por causa desse histórico com trabalho em escolas, né, atuando como psicólogo educacional. Certo. E você trabalhando com esses jovens, com esses adolescentes, tendo que receber os pais muitas vezes para dar um feedback, alguma coisa, nesse período de isolamento social aí, esse período em que os meninos, os jovens, eles estão tendo aí um auxílio emergencial online de aula, que não vai passar disso, né? Não é uma EAD com estruturação e etc. Isso é assunto para um outro vídeo, por exemplo. Mas Sim. eles estão tendo essas aulas emergenciais. Os pais estão tendo que passar um certo tempo com eles. Onde que a ansiedade está pegando para os pais e para os alunos? Eu tenho percebido, é, através do contato aí com quem está passando por essa situação no consultório, né? A maioria tem família de uma forma ou de outra, que a ansiedade ela é gerada pela busca de alcançar os mesmos resultados na condição nova. Então, por exemplo, o aluno se cobra também, não é só o pai ou a mãe ou a instituição, material didático. Do meu filho eu observei no início que a escola mandava basicamente o mesmo volume quase de conteúdos para serem estudados em casa, e ele não tem desenvolvido a questão autodidata, ele sempre foi muito de precisar das aulas tal para Sim, fazer, aí gerava uma frustração dele não estar conseguindo se sentir produtivo. Acho que essa questão, porque o que pega pro jovem, que torna essa questão de gerar ansiedade, é a frustração de não conseguir ter o resultado com aquela situação que é cobrada a ele. E quando você tem um pai, uma mãe, um responsável presente, ele participa disso. Ele vai tentar estudar junto, vai tentar explicar como estuda, vai tentar saber o que está acontecendo, e vira uma bolha de preocupação e resultados médio-baixo. Porque sim, quer ter um resultado aproximado que teria se, como se nós não estivéssemos em pandemia, vamos supor, os professores orientando, os materiais didáticos alinhados, com uma rotina, é outro ponto de ansiedade que a gente pode estar falando.
como o jovem precisa da questão da rotina, desse pelo menos Precisa. meio período, né? Hoje muitas Sim, escolas são período integral, eu podemos sou falar uma disso pessoa que também. defende muito essa rotina, viu, Xará? Muito. Uhum. Eu te fazer uma pergunta. Você entrou no ponto é, de discutir a questão do resultado, né? Como que esse resultado almejado vai chegar a uma ansiedade. E quando nós temos uma ansiedade nesse período de algo que a gente ainda não, no mundo imaginário, de algo que a gente realmente não sabe como é que vai ser, né? Essa ansiedade de quando que eu vou parar de usar uma máscara, de quando que eu vou poder ver os meus amigos, de quando que eu vou voltar para a escola, de quando que o país vai estar melhor economicamente por conta da pandemia. E N quandos que nós não temos a resposta e não dá nem para ir atrás, vamos dizer assim, desse resultado final. Como que fica, nesse caso, a ansiedade que está sendo gerada? É sempre assim, em Gestalt, que é a minha especialização, a gente usa muito o termo aqui e agora. Como assim nesse sentido? Que a única possibilidade de trabalhar alguma coisa é trabalhando com a existência das coisas que funcionam, que existem fenômenos ao meu redor no momento presente. Não quero fazer uma brincadeira. Imagina se o quando nem existir, porque a gente está Sim, cogitando a hipótese de que isso vai melhorar, mas não querendo ser pessimista, tomara que acabe logo, mas vai que desencadeia alguma outra coisa, alguma dificuldade, etc. Então sempre a ansiedade ela já é gerada nessa questão de você querer que o meio externo te atenda a alguma situação. Então, quando o perfeito. mercado de trabalho melhorar, o que eu estou falando? Para mim, que do jeito que está não está bom, e eu não quero, não funciona, eu não estou conseguindo ajustar. Então, se você tem uma fala dessa, basicamente você está se colocando de uma maneira que tudo ao seu redor não está te gerando conforto, satisfação, realização, rendimento. Então não é para ter uma visão romântica, positivista da vida, mas teria que ser uma visão mais funcional. Enquanto não melhora, e parando de pensar nisso, deixa isso aqui de canto um pouquinho, como que eu vou viver de máscara? Como que eu vou viver estando desempregado? Como que eu vou viver sem ver meu professor? Como que eu vou viver com meu pai e minha mãe em cima o dia inteiro? Ou qualquer, não importa qual seja o contexto. E aí entra a vírgula. Os jovens e nós mesmos não somos treinados para isso. Perfeito. A gente é treinado para o meio externo suprir necessidades nossas, Uhum. e o jovem sendo dependente, ele ainda está sendo suprido em muitos aspectos, por estar vinculado a níveis Boa de noite, dependência que faz parte Terron. naturais do desenvolvimento dele. Então já tem um senso coletivo muito forte que é gerador de ansiedade por si só, né? Lembrando, Sim. coletivo não é uma regra, mas eu digo no que mais se vê acontecer dentro das casas, no dia a dia. Então, eu dei uma estudada, né, essa semana, para a gente ter esse nosso papo aqui. E eu me apeguei um pouco no termo, na palavra incerteza, para trabalhar essa questão da ansiedade, né? Pesquisando, lendo, assistindo vídeos, Xará, eu percebi que parece que a palavra mais próxima dos meus alunos, mais um pouco daquilo que eu tenho reparado dos pais, quando tenho contato com eles, ou com os pais dos mais jovens, que dividem um grupo de pais com a minha esposa lá na escola, né? Dos pequenininhos, por exemplo, que a questão da incerteza está gerando muito problema, né, dentro de casa. Porque se não bastasse aquilo que a gente já até comentou, né, anteriormente, de passar muito tempo junto, se conhecer melhor e gerar alguns problemas desse conhecimento, né, de às vezes não conseguir lidar com essas diferenças que vão surgindo à medida que a convivência vai aumentando, existem muitas incertezas sobre todas as questões possíveis nesse momento que a gente está vivendo, né? E aí eu queria de você agora o olhar para pessoas, para nós pais, para nós que temos um filho na escola, para nós essas incertezas, elas têm uma solução, têm um caminho para ser seguido, para amenizar, para não piorar a situação que já não é boa. Sim.
Primeiro, só um parênteses, boa noite para o pessoal que está vindo aí lá do Insta. Eu vi ali, normalmente eu não paro, que eu fico muito empolgado aqui Sim. falando. Sejam todos bem-vindos. Esse é o Xará que eu falei. Vamos aproveitar aí o curto período que nós temos, né? Sobre o que você falou, Xará, a questão incerteza, aí que eu falei do senso coletivo, vamos voltar nisso. Ela já deveria ser introduzida como um conceito natural. Sim. Como assim? Parece muito filosófico, teológico, eu vou falar, mas nós não temos controle sobre absolutamente nada. Nós temos Perfeito. direcionamentos para deixar questões tendenciadas àquilo que eu consigo me posicionar com algum nível de Sim. intencionalidade, de ação, de consciência. E o Covid, ele mostrou isso. Eu atendi, por exemplo, um pai que perdeu um filho, menos de 18. Nossa. Quem que espera isso? Eu nunca pensei na minha vida, por exemplo, meu filho morrer antes de mim. É algo totalmente que nunca nem passou pela minha cabeça. Aí vem o Covid, é uma situação externa que mostra, ó, tudo que você acredita que pode correr bem, o que é o correr bem hoje? Vamos voltar para o âmbito escolar. Estudar, tirar uma nota boa no Enem, escolher uma profissão que te gere algum nível de satisfação e independência financeira e tocar a própria vida. Isso seria a certeza, né? Agora veio essa questão que o que eu penso, você falou, como fazer? Não olhar para ela como um agente limitante. Em que sentido? Não é porque a criança não pode ir no colégio, o adolescente, o jovem, que vai prejudicar o rendimento dela e vai dar errado. Não é porque ela está em casa que vai gerar mais conflito. É uma possibilidade de dar uma pausinha e olhar para o mundo do jeito que ele está funcionando. E olhar de Sim. várias formas. Que nem, primeira forma, tempo em casa não é qualidade. A pandemia Perfeito. mostrou isso. E isso tem que ser trabalhado. Deveria ser a coisa, mas todo mundo chega. Eu tenho uma atividade que eu faço no consultório com muita gente. Falo assim, ó, vou te dar um papel em branco rapidinho. Você escreve a primeira coisa que te vier na mente. Me hierarquiza aqui as 5 ou as 10, as 5 prioridades da sua vida. Quase sempre é igual a resposta. Deus ou não, família, trabalho, dinheiro, mas sempre família, Deus vem entre os 3 primeiros tópicos. Aí você Perfeito. chega para a pessoa, vamos pegar um ateu, vamos direto à família no primeiro. Daí você fala, pera, a família é o primeiro. Quanto, durante seu dia a dia, em todos os dias, você está dedicando a ter melhor relação com seus familiares? É a prioridade da sua vida, é o primeiro lugar de verdade. Você acorda e pensa, hoje eu vou ser o melhor filho, hoje eu vou ser o melhor pai, hoje eu vou mudar o que for preciso, vou transcender o que for necessário para desfrutar todos os bons momentos possíveis com a minha família. Se eu tiver que fazer terapia, eu vou fazer. Se eu tiver que fazer um curso diferente, eu vou fazer. Se eu tiver que rasgar o diploma e trabalhar com outra coisa, eu vou fazer. Eu vou transcender para viver porque é o número 1. Normalmente a resposta é totalmente desproporcional. Ah, é o que eu acho que eu valorizo, mas eu não consigo conversar muito com meu pai e minha mãe. Ah, os pais falam que o filho é acomodado e não quer estudar. E você vai ver, na parte funcional tem um desequilíbrio muito grande. E a pandemia forçou isso a entrar em choque. Então, quando você vê o pai que acha o filho preguiçoso, ou que tem medo do filho não desenvolver bem pelo que ele está apresentando, ou que sente algum nível de frustração do filho ficar trancado o dia inteiro num quarto, são as coisas que mais acontecem. Ele teve que lidar com isso. Ele não está o dia inteiro na rua trabalhando, o filho não está conversando com os amiguinhos do joguinho, do seriadinho, do youtubezinho que ele vê, batendo uma bola. Você tem que ficar ali o tempo Do inteiro. próprio pai, às Então, vezes, essa se vendo, pandemia, assistindo TV o dia inteiro, ocioso o tempo todo, as né? possibilidades têm de todos os tipos, né? Níveis de desequilíbrios e negligências das duas funções, tem sempre. Agora, a pandemia eu não entendo, porque basicamente ela é a oportunidade que a maioria das pessoas acreditava que queria. Porque Perfeito. quantas vezes eu ouvi em sessão a pessoa falando, gostaria de passar mais tempo com a minha família, gostaria de me acertar com a minha família, gostaria de me dar melhor com os meus pais, gostaria de me aproximar do meu filho. São falas que eu escuto com muita frequência, 2019, 18, 17. E agora? Aí por que isso não funciona e gera ansiedade? Porque para eu aproximar do meu filho, para o meu filho se aproximar de mim, aproximar eu estou dizendo aqui no sentido da gente conseguir se relacionar de uma forma boa
que Perfeito. gere prazer para os dois lados e seja funcional para os dois lados, né? Tem intimidade. Para eu me aproximar dele, eu tenho que trabalhar as minhas limitações, os meus julgamentos, as minhas crenças, os meus pontos de vista, os meus preconceitos, e ele também. Então é um trabalho enorme para se criar uma relação, por isso que é muito difícil. E ela é em choque, né? A gente saiu de forma abrupta para uma rotina bem elaborada dos pais, dos filhos, para ficar junto. Aqui em Campo Grande, pelo menos, eu não sei como está sendo aí na cidade das pessoas que estão assistindo, aqui a coisa ficou feia. Estão colocando a polícia na rua aí 8 horas para mandar prender quem vai para a rua, porque está quase acabando o TI na cidade. Então, Eu moro no centro, Xará. E, então você está aí, você está ó, vendo o que está a gente acontecendo. passou das, a gente passou das 8, eu tô ouvindo carro, tô ouvindo moto, tô ouvindo tudo aqui, ó. O pessoal não respeita muito, não. Complicado. Isso, a ansiedade, eu penso assim, eu trago assim, a ansiedade, ela é advinda da fuga da realidade do momento presente, uma fuga de enfrentamento do que realmente está acontecendo, o fenômeno por si só, né? Eu não aceito, eu não quero, eu não concordo, eu não engulo, eu não consigo lidar, às vezes mesmo querendo aceitar, pode ter esse outro nível, mas aí pelo menos haveria possibilidade de trabalho, né? Sim. E ela Xará, trouxe muito. essa ansiedade ela pode ser vista assim como uma emoção, um sentimento ruim, contrário à esperança, por exemplo, porque você não tem uma certeza, ou você não sabe, sem certeza de novo, vou acabar sendo repetitivo, mas seria um efeito contrário ao da esperança no organismo, na questão hormonal e etc. Olha, não precisaria ser antagônico à esperança, porque a ansiedade nem sempre ela é relacionada a coisas negativas ou falta de. Tem muita Uhum. ansiedade proporcionada em coisas boas. Tem pessoas que começaram um negócio novo, estão indo bem agora no pandemia, aprenderam a conduzir de uma maneira mais online, vamos supor, e também sofrem de ansiedade mesmo estando construindo isso, e estão bem com os filhos, e estão fluindo. Ele sempre vai ficar mais pro lado da desconexão da realidade. E aí você pode colocar um bônus. Normalmente a descrição de pessoas que sofrem de transtornos ansiosos tem algum nível de pensamento acelerado em cima dessa desconexão também. Então Sim, pensa muita coisa sobre uma coisa que não tem nada a ver da realidade. Então não é acordei de manhã e pensei, quando isso aí melhorar, passou. É um dia inteiro agoniado por causa daquilo. Assim, a ansiedade, eu atendo há 10 anos. Eu já atendi um par de casos de síndrome do pânico, por exemplo. De atender pessoa na minha frente, tendo crise, e ver alucinar vendo a parede caindo nela, de tão nervosa que ela está e não conseguiu olhar para frente, chorando, desesperada, níveis de ansiedade lá no talo. Com 10 anos de atendimento, eu ainda não consigo entender o quão desconfortável é a ansiedade no couro, no real. sim. Eu não vivenciei isso de maneira, um nível de desconforto de patológico. E quem fica nessa beirada da ansiedade que a gente está falando aqui, a gente não puxou para o lado dos transtornos, estamos falando do nível de ansiedade que gera prejuízo, ele está indo cada vez mais próximo para esse ponto. De só começar a sentir desconfortos em relação à própria existência dele situado com o meio. Porque quando a gente fala de gestalterapia, não tem indivíduo e meio. Então, a mesma coisa. O indivíduo não existe sem o meio. O meio e o indivíduo se transformam de uma maneira única. Por isso, quando a gente fala de aqui e agora, a pessoa teria que conseguir se visualizar num contexto um pouquinho mais amplo, menos bolha. Menos, meu serviço melhorar, meu filho não perder o ano. Eu escutei isso do pai, não sei se meu filho vai ter que fazer o ano de novo ou não. Eu falei, caramba, sério mesmo que você está pensando isso? Eu falei, que diferença faz? Não, um ano. Eu falei, cara, ele é um pouco mais velho que eu tenho 35 e tinha 42. Eu tenho 35 hoje. Hoje eu entendo que um ano não me faz mais ou menos em nada. Foram qualidades de períodos de tempo que eu consegui perceber alguma coisa que eu consegui dar pequenos saltinhos
em alguns contextos da vida. Não foram os anos. Você fala, mas você trabalha 10 anos. Você pegar sua profissão minha profissão clínica, ela teve um momento linearzinho, ela deu um salto quando eu me permiti acessar mais a realidade, linear, oscila. Ela não é assim. E essa ideia de perda de tempo, de algum nível de atraso, é um pensamento muito linear. Principalmente associado a que o Covid trouxe, mesmo que a nível inconsciente, né? Uma coisa que não se fala tanto, mas é uma realidade. Você Sim. pode morrer. Ficou real isso. Você fala, mas por que isso desconforta? Porque não se fala sobre. A gente falou isso da outra vez, né? Morrer deveria ser um assunto. Você vai morrer, pô, eu vou morrer. Deve existir vampiro por aí, eu não conheço, mas deve ter, mas eu não sou, eu vou morrer, eu tenho certeza absoluta. E falar Eu ouvi disso é uma frase essa desconfortável. semana fazendo um comentário disso, Xará. Eu lendo, eu acabei assistindo acho que um vídeo do Clóvis e ele estava falando sobre isso, né? Que antes era incerteza, hoje tem comprovação científica de algumas coisas e você pode trabalhar com probabilidade. E não ser tanta incerteza quanto já foi há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, há um tempo atrás. Hoje em dia você tem como se basear estatisticamente, né, probabilisticamente numa questão científica. Então, é comprovado que morre. Né? Os dados estão aí. Não era para ser uma coisa que gerasse uma incerteza tão grande, né? Deixa eu só fazer um outro comentário aqui, ô Xará. Tô vendo aqui tudo que o pessoal está comentando. O colega meu aqui, um amigo meu, o professor de Jair, está me mandando aqui estava falando para mim aqui sobre a questão de reclusão do termo que talvez eu estivesse usando de forma inadequada aqui. Então, melhorarei para a próxima aí, viu? Obrigado, Jair, pela participação. Mas pode continuar, Xará. Essa é a parte boa da live, né? Sempre vem pessoa Sim, bem instruída para estar orientando aí, com colaborando certeza. com a gente. São Com sempre certeza. bem-vindos todos os tipos de comentários ou perguntas que sejam para agregar valor aqui, conhecimento para a gente, né? Estamos todo mundo Claro, aprendendo junto. com certeza. Outra coisa que eu vi, Xará, que eu tava atendendo uma pessoa agora que tem uma filha de 12 anos. E achei interessante, por exemplo, no caso da filha dela, foi o oposto do meu. A filha dela ficou perfeita em isolamento. É totalmente introspectiva, tá aprendendo muito mais, é muito Aproveitou, autodidata, tá assim, ó. Tinha questões de, parece, dor de tá cabeça, ascendente. enxaqueca, não tá tendo mais, porque tinha dificuldade com ruído de sala. Aí você fala, como é interessante, né? Descrevendo dessa forma, parece uma coisa muito boa. Mas se você pegar uma pessoa introspectiva que funciona melhor no alto, vamos falar assim, né, consigo própria, e não trabalhar nelas outras atribuições, competências que daqui a poucos anos ela terá que desenvolver a nível social, mesmo que ela não tenha nenhuma profissão de muita exposição, é um tipo de trabalho, níveis de relacionamento minimizados, um amigo aqui, uma questão ali, também se torna uma perda. Então tem que ficar atento que às vezes na própria pandemia tem alguns confortos que não parecem ideais se você visualizar eles a nível de desenvolvimento humano, a nível de qualidade de vida real, de saúde, de bem-estar. Porque você imagina o jovem, que é professor, sabe bem disso, a ideia é desenvolver competências, né? Competências no sentido de fazer com que ele consiga atribuir valor, resolver conflitos, gerar aprendizados nos mais diversos contextos da vida. E a oportunidade que o Covid está dando para isso é absurda. Porque, que nem a criança que ficou em casa e não se relaciona socialmente. Puxa, como que você vai aprender a interagir, mesmo que seja por celular, você não gosta de conversar? Você vai ter que aprender a usar uma linguagem, você vai ter que aprender a lidar com um nível de empatia, de interesse pelo outro. E não adianta falar, mas cada um é cada um. Não, nós somos seres sociais, de uma forma ou outra. Toda a nossa existência se dá através do contato, senão não tem raça humana, né? Não tem como fazer um evitamento completo disso. Eu estava vendo aqui, Xará, uma pessoa falou que é Albertin Maricelsa.
sobre a questão da ansiedade como o medo do fracasso. Você tinha Medo do começado fracasso. falando da questão de resultado, né? De que às vezes a pessoa ela não sabe qual o caminho que ela segue para conseguir o resultado. E quando o medo de fracassar é maior? Como que essa Pancada. pessoa, tem, vamos dizer assim, dentro da sua área, quais são vamos dizer assim, os métodos que você tem para mostrar, para direcionar essa pessoa para uma melhora? Por exemplo, Eu convido assim, levando bastante, para a eu convido prática, bastante com isso, Xará, porque muitos dos jovens que eu vejo em sala de aula, eles têm essa constante dificuldade em entender que o processo por si só vai levá-los vamos dizer assim, para um crescimento. O processo por si só de estar ali no ensino médio, de estar ali frequentando as aulas, socializando, ele acaba, ele, lógico, né, participando e sendo parte importante do processo da aprendizagem, né? Eles, pelo fato de estar fazendo parte do processo, eles já vão ter um crescimento, já tem uma margem muito grande para melhora em tudo na vida deles. Só que alguns, eu diria até não alguns, mas vários deles têm essa questão do fracasso, do eu não vou conseguir fazer aquilo que querem que eu faça, ou eu não quero querer o que eu quero, porque talvez eu não consiga. Eles têm muito esse ponto. O que você me diz a respeito? uma coisa que eu vi sempre, Xará, é que no jovem se colocou uma atribuição, a gente está trazendo bastante para o lado educacional, né? Você traz essa parte pedagógica, que é a área que você convive, a área que você atua. Se projeta uma ideia de que se ele desenvolver um nível de competência intelectual alto, ele vai ter satisfações, ele vai ter realizações. Só que o que está acontecendo? Nós transcendemos gerações muito rápido hoje. Como assim? Você pega meus avós. Meus avós, 60, sei lá, 40, 50, que não quero, mas 50, 50, 40. Meus avós. Era a geração seguinte, se introduzia a pessoa para você ser um burro de carga de trabalhar e você tem um mínimo. E as pessoas conseguiam, sendo burro de carga, tinham um mínimo. Alguns fora da curva. Lógico que aqui a gente fala de um coletivo. Muita gente viveu muito bem, graças a Deus, e outros, infelizmente, passaram muita necessidade. Pulou para a geração dos nossos pais. A gente é da mesma geração. 60 por aí, nossos pais. Sim. Aí já era diferente. Começou o mundo todo a evoluir e novos posicionamentos, novas contribuições, novas áreas de atuação científica em todos os contextos do mundo, em todos os níveis de produção, expandiram muito, principalmente depois das duas guerras, evolução, todo aquele troço que a gente aprende na escola. E se abriu brechas para, em níveis de informações maiores, se construir realidade com mais qualidade de vida no sentido material. Ter uma comida melhor, ter um nível de saúde melhor, de atendimento à saúde, uma qualidade em casa, mudou. Então aqui, nessa geração de 60, cria essa ideia de que se estudar bastante, tem conforto e não precisa se sentir inseguro, não precisa ter medo, não precisa ficar preocupado de não se sentir capaz de que vai realizar. Tanto é que aqui nessa geração de pais, uma coisa que eu vou trazer aqui na outra, cargos públicos. Ninguém nem queria, pouca gente tinha formação. Muita gente, eu tenho um pai do amigo meu que aposentou como diretor-geral de Estado. Ele falou que passou no concurso para delegado, não pagava $1 milhão, 1.500 conto com delegado, ele aposentou com teto salarial. Então você vê que era uma coisa que estava se desenvolvendo, porque começaram a precisar de novas funções, novas situações, e essa galera aqui se ajustou. A nossa foi advinda disso. Aí aqui começou a dar problema. Então a gente tem que estudar que nem umas máquinas, aprender um monte de coisa, e essa insegurança que eu tenho de não conseguir ser satisfatória no meio, por que eu estou falando de estudar que nem uma máquina? Porque ela é a base de tudo. Se você não estuda que nem uma máquina, você não tem casa, não tem relacionamento, não satisfaz a expectativa dos seus pais, não satisfaz a própria expectativa.
Se você não tem dinheiro, a gente vive numa sociedade de capital, capitalista, você não atribui nada, se você não sabe prestar um serviço, você não tem mais valia nenhuma, você não pode fazer nada, você não tem nenhum nível de liberdade básica. Você não tem nada, literalmente. Aí na nossa, a gente pegou a primeira geração que veio advindo disso e não fluiu. Como assim? A gente estudou pra caramba, a maioria que estava afim, e terminou de estudar e não conseguia sair da casa do pai direito, não conseguia ganhar ou se posicionar do jeito que se posicionava, dando muito e recebendo pouco, por mais que suasse sangue. Estou falando aqui do coletivo. Infelizmente, muita gente voando. E essa geração nova, tá caindo a ficha dela, que não é possível que seja verdade, que se eu não tirar 1.000 na redação lá e não ser médico, eu vou passar fome. Então, como que em cima de uma realidade dessa, esse jovem aqui vai sentir segurança? É Vai ficar complicado chegar feliz? nesse ponto, Xará. É complicado. Né? Não, mas aqui é a raiz, porque eu falo assim, ó, atendi 2019, 18, 17. Uma caralhada de gurizada aí de 14, 15, Eu 16, 17. posso falar por nós que somos praticamente da mesma geração, a gente é praticamente da mesma época. Os nossos amigos que hoje são médicos, que tiveram ali vamos dizer assim, um período de estudo maior num certo período, um certo tempo, realmente eles estão vivendo bem. Mas eles trabalham, só que o pessoal não entende que médico trabalha muito, né, cara? Em questão de horas também, né? E que qualquer profissão minimamente qualificada, você tenha qualificação para trabalhar, a quantidade de horas que o médico trabalha, você também pode chegar naquele salário que o médico tem. Que a diferença é que o médico trabalha muito. Passa muitas horas ali no plantão, passa muitas horas longe de casa, longe de família, ele acaba sendo melhor remunerado. Mas hoje a questão do desconhecimento, né? Eu tenho conhecimento de várias profissões porque eu tenho que ajudar um aluno ou outro a entender o processo ali de conhecimento dele, de tentar saber para onde direcionar e não falar para o guri também fazer qualquer coisa. Mas dentro desse direcionamento tem um leque de opções muito grande de profissões que são bem estabelecidas hoje. Só que talvez para nem todos os pais, é claro que não é um médico ou um desembargador ou um engenheiro que vai trabalhar para construir um shopping, alguma coisa, que vai acabar sendo bem remunerado. Aparentemente o resto não tem o esforço e nem a recompensa ideal, né? É que está sendo vendida a ideia, eu vejo isso pelos que eles conversam, que a escassez virou normal. Você fazer muito e não ter resultado, que nem que você pega um guri hoje, o que ele fala? Quero ser youtuber. Porque ele já associou que um youtuber mediano ganha mais dinheiro que muito profissional aí que ele já conhece. Você quer ver um exemplo bem simples do que eu estou falando de senso coletivo? Aqui no chat, quem tiver aí, quantas pessoas com mais de 27 anos, homens e mulheres, você conhece, que não tem condição de morar sozinha, com quase 30 anos, e moram com os pais? Muito ou pouco? Muito. Muito. Você conversa com uma pessoa de 30 anos que não consegue sentir essa segurança, e o de 15, 12, 10, que tá filho desse, que veio... Como que isso aqui vai funcionar? O que esse aqui vai ensinar? O que valor vai ser passado? Nossa, você está julgando as pessoas que passam por isso? Não, não tô. Tanto é que eu vivenciei isso muitos anos também. Também tive dificuldade de me posicionar, de alavancar, tem parte na minha história disso. Só que para você passar, eu vejo hoje que não se passam as informações e os valores que o jovem precisa entender. Mas você vai falar de dinheiro, você não tem que falar de medicina, de nada, você tem que falar de espécie. O que é o dinheiro, qual que é o valor, como que é uma economia, como que é o mercado de trabalho, como que funciona uma mais-valia. Ninguém conversa sobre isso. E deveriam ser os assuntos primordiais. Psicologia, por exemplo, como sua cabeça funciona, o que acontece quando você fica triste, o que acontece quando você está preocupado, quando você não está, seu corpo físico, quando você está sedentário. Sabe aquelas coisas bem o beabá? Não é importante. Ela está deixada
de fundo. O ambiente domiciliar, que é o que a gente trouxe aqui, vamos achar, tirar a palavra reclusão, vamos colocar o isolamento social, o confinamento em casa de alguma forma, né, forçada. Como que você faz para se relacionar socialmente? Igual a gente está tentando trazer, e você vê como é difícil, porque você tem que construir uma receita que vai na contramão da forma da maioria das pessoas agirem. Correto. Então, eu dou um exemplo muito simples do videogame, que eu sempre falo. A mãe lá chega para mim e fala, meu filho fica só no quarto jogando videogame e eu não tenho acesso a ele. Daí eu pergunto para a mãe, falo, mãe, por que você nunca entrou lá e que jogo ele joga? Não sei. Tentou participar Eu desse falei, momento. peraí, você tá falando que você não consegue se relacionar com seu filho e você não sabe nem que jogo ele joga. O que é isso? Vocês moram na mesma casa, você tem certeza? Ah, não tem interesse. Opa! Então eu não tenho interesse pelo mundo dele, acabou. Você vê como são planetas diferentes de convívio, a pessoa às vezes nem se dá conta daquilo. Ela pensa, pô, se ficar muito tempo no videogame e tal, vai fazer mal para ele, que não vai estudar, que não faz mil racionalizações óbvias, sim, de possíveis prejuízos plausíveis de um abuso de uso de tecnologia, por exemplo. Mas não aproxima para entender. E nem vice-versa. O filho também não vai querer entender por que esse nível de julgamento é tão incisivo e recriminante. Porque se você chega para o jovem e põe isso para ele, ó, só do guri estudar 2 períodos na escola já me deixa meio injuriado de você soltar um moleque 7 horas na escola e tirar ele 6 horas da tarde para ele tirar nota alta. Na minha cabeça, em termos de como psicólogo pensando em desenvolvimento humano, isso é totalmente contra qualquer possibilidade positiva. Entendo o momento que a gente passa, nós precisamos trabalhar, Eu diria, normalmente Xará, que dois sem o trabalhos. devido direcionamento, sem a devida organização, é um exagero. E se A tivesse quantidade de organização horas, para todas as eu acho que a competências, né? quantidade de horas, se bem equilibrada, sei lá, se você falou aí, vamos supor, 10 horas, né? 5 da manhã e mais umas 5 da tarde. Com intervalos de descanso, alimentação, lazer, em intervalos ali, se você puder fazer as coisas todas intercalando, você vai ter até mais qualidade no ensino. Né? Não seria a quantidade de horas que seria Mas tendo impeditivo. uma programação em cima disso, né? Claro. Porque aqui que eu atendi, vou dar um exemplo. E isso é uma coisa pessoal, né? Funciona para mim de um jeito, para você possivelmente funciona de outro. Por isso que tem que ter, uma coisa individual. Tem que ser um atendimento individual. Porque o que funciona para um não necessariamente funciona para o do lado, né? Então, essa questão de organização, eu sou uma pessoa que defende isso. Eu acho que a coisa que eu mais defendo, escolarmente falando, é a questão da organização de estudo, né? Então... Eu só não vou cobrar da imagem da escola isso, porque já é projetado mais do que, né, dentro da escola, né? A escola tem... eu vejo isso atendendo pais, muitas vezes eles atribuem à escola muitas responsabilidades no desenvolvimento do filho. E eu percebo esse conflito quando eu tenho conversa com bons professores, bons coordenadores, que são pessoas que trabalham 3 períodos em cima de tentar criar uma situação para o desenvolvimento da criança. Não tem como a escola suprir todas as questões se não tiver uma organização em algum nível multifuncional, até multidisciplinar, né? Porque o que eu quis dizer foi da experiência que eu tive. Eu atendi muitos jovens nas melhores escolas, né, que a gente conhece, que estuda as 4 tempos, 5 tempos de manhã. Aí eu atendi, ele falava para mim o seguinte, eu tenho 1 hora de intervalo e não dá tempo de eu voltar para casa almoçar, eu vou ficar por aqui mesmo. Aí fica comendo um pastel ali na conveniência, tomando uma coca, e volta para a sala em mais 4, 5 tempos. Sim. E aí eu falo para você, mesmo sendo nerd, é difícil aguentar, hein? Ó, eu gosto de estudar. Mas se você me deixar 10 horas olhando assim, ó... Xará, é só a gente plotar para a universidade, por exemplo. Né? Na universidade você tem um tempo para poder estudar aquilo que você teve aula. Ou para você praticar aquilo que você teoricamente aprendeu. Né? Revisar e praticar.
Sem esse tempo para você revisar, praticar, tentar entender, criar mecanismos para facilitar para você, você só assistiu a aula e a gente não retém. Você está mais do que comprovado. A gente retém muito pouco de uma aula. A gente precisa fazer a parte bruta de sentar e dar uma lida, e dar uma pesquisada, e dar uma complementada, uma revisada, uma praticada naquilo que a gente ouviu da primeira vez. Né? A gente tem que passar por várias primeiras vezes, não tem jeito. Agora, acho que dá para linkar isso na casa, no confinamento, que é o tema que a gente está trazendo, a questão da ansiedade, né? Sim. Se você inserir na casa uma rigidez, uma sobrecarga para ter determinados resultados, que é o que falou que está atrapalhando, está gerando ansiedade, vai piorar a coisa. A coisa precisa de um tempo, precisa de um delay. Qual que foi o problema? A criança entrou dentro da casa, o jovem entrou dentro da casa, tendo que aprender a estudar sozinho, satisfazendo as próprias expectativas dos pais, lidando com o conflito junto com os pais. Os pais também, mas vamos falar do jovem. E para ele é mais complicado. Quando você é mais novo, o seu caixinha de ferramenta ali, você não tem a chave mestra, não que o adulto tenha, mas você vivenciou menos coisas e o seu nível de dependência é maior. É esse ponto que eu pego. Você depende do seu pai e da sua mãe. Para tudo. Para executar qualquer coisa. Mesmo que eles também estejam sendo desgastados com muitas coisas, muitas atribuições, muitas responsabilidades, muitos desejos de bem para o desenvolvimento do próprio filho, existe uma liberdade de escolha maior, existe uma liberdade de ação maior pelo simples fato de ser adulto. Então, é esse ponto aqui que é difícil para os pais chegarem. Sabe uma coisa que eu percebi, Xara? Alguns pais chegaram para mim, nessa questão de ansiedade e confinamento aí, e falaram, eu não entendo, porque meu filho ou minha filha tá mal. Ele tá de boa em casa sem fazer nada. Eu falei, peraí. Repete o que você falou. Você acabou de falar para mim que não fazer nada é bom e você não... Peraí, como assim? Você acabou de falar porque não tá bem. Nenhum ser humano no planeta vai ficar 100% inerte, ficar saudável. É impossível isso. O organismo precisa de movimento em todos os sentidos. Psíquico, físico, mesmo que nos níveis mais baixos, para se manter vivo. Com certeza. E aí o pai chega achando que por estar parado, deveria estar bem. Aí você fala, o que você encontra numa fala dessa? Uma projeção, talvez, de um pai e de uma mãe que está numa correria muito forte. Aí vem aquela coisa da geração do 80. Precisando que de um está tempo. cansado, que queria um descanso, gostaria de uma oportunidade daquela. Aí visualiza aquilo como se fosse para ele. Aí você pensa, poxa, cadê o nível de empatia aqui para entender que no outro é diferente? E é seu filho, esse aqui é o que você mais deveria trabalhar esse nível de empatia. Esse ponto é muito importante, né? Por mais que seja filho, é diferente. Tá vivendo num mundo diferente, né? Tá aqui na segunda década do século XXI. Tem gente que não chegou no século XXI ainda, né? Tem gente que ainda está no século passado, está pensando atrasado. É complicado mesmo. Isso aí tem bastante. Isso tem bastante, né? Eu recebo pais para as reuniões, né, para entrega de nota, e às vezes a cobrança, ela é uma cobrança que a gente percebe que parece que é isso que você disse mesmo, né? É a pessoa colocando no filho todas as vontades dela e agora, nesse caso, muitas vezes das angústias dela, né? É complicado. Você pegou como resolver, né? Eu quero que meu filho fique bem. Esse como resolver, eu tenho que trabalhar com meu filho. Você tem que sentar na frente do jovem e perguntar, como eu te ajudo? E faz ele pensar, ele vai pensar. Como você está se sentindo? O que você acha que dá pra gente fazer? Quero fazer alguma coisa com você. Uma frase bem simples que a maioria dos pais morrem de vergonha de falar. Quero te conhecer melhor. Conhecer de verdade. Porque a verdade é simples, Xará. Muitos jovens, qualquer amiguinho dele conhece ele muito melhor que pai e mãe. Anos-luz. Anos-luz a mais. Você quer saber do filho, você vai lá, pergunta pro amigo, o guri descreve seu filho melhor que você para você mesmo.
Aí põe dentro de uma casa, como que fica? Tranca lá. Big Brother sem Eu vou te dar um intimidade. exemplo, Xará, que aconteceu comigo uns anos atrás, depois eu vou te mandar uma pergunta da maravilhosa da minha esposa aqui. Mas vamos lá. Eita. A primeira pergunta. Primeiro eu vou te mostrar um caso, né? Uns anos atrás, eu não me recordo agora, acho que foi 2018. Acho que 2018, né? Tive um aluno, começou o ano muito bem. Ele era aluno do primeiro ano, tinha saído do Fundamental 2. Ele chegou para o ensino médio, começou o ano muito bem ali, em todas as questões de nota, de participação, de comprometimento, etc. E isso no primeiro trimestre lá na escola. No segundo, o cara caiu, mas assim, despencou em todos os pontos. Dormia em sala, não participava, não tinha aquele mesmo foco de outrora, não tinha mais nem a mesma educação com a gente, assim, né? Eu tive a oportunidade, ou talvez a felicidade, de, antes de ir atrás de falar com o pai, de falar com ele, né? Eu cheguei para ele e falei, cara, parecia que estava tão bem um tempo atrás, o que aconteceu que mudou tanto a sua postura, né? Aqui em sala, o que mudou? Você estava indo bem, inclusive nas questões escolares de nota, e aí ele respondeu para mim que ele estava passando por um momento que ele estava jogando competitivamente, um jogo desses top da vida aí de computador, muito bem, e que ele estava almejando virar profissional. E que estudar naquele momento só estava atrapalhando ele. Que aquele estar dentro da escola naquele horário estava interferindo no rendimento dele, que estava muito acima da média no mundo naquele jogo. E que os pais dele estavam com dificuldade de entender que naquele momento era mais importante ser gamer para ele do que estudar. Que ele podia estudar depois. Que no momento que aquilo não desse certo, isso vindo de um guri de 15 anos, que no momento que aquilo não estivesse dando certo, ele ia ter que estudar para fazer outra coisa. Mas que ele estava perdendo a oportunidade dele, porque os pais às vezes não estavam entendendo o momento que ele estava passando, né? E a gente tem essa dificuldade aí, Xará. Agora, antes de você me comentar isso, deixa eu ver a pergunta da maravilhosa aqui, ó. Ela fala o seguinte: eu gostaria de saber como uma pessoa que sofre de ansiedade pode focar e conseguir encontrar um sentido nas coisas que faz, um propósito. O ansioso consegue, Xará, esse propósito? Ó, é muito O caminho difícil, dele é um consegue. caminho, o caminho dele é um caminho fluido ou cheio de percalços, mas dá para passar por ele? Fluido não dá para chamar que é. Por quê? Ele consegue, mas ele vai ter que ter posicionamentos, níveis de se manter atento a muitas coisas que a pessoa que não sofre com ansiedade não precisa. Porque qual que é a base quando você começa um tratamento de uma pessoa que tem ansiedade em psicoterapia? Eu pego, pelo menos, vou trazer uma linguagem. Você pega lá o degrauzinho básico de Maslow, primeiro degrau de Maslow. Você tenta pegar as coisas mais básicas da rotina, da vida daquela pessoa inicial e fazer com que ela consiga diminuir qualquer nível de sobrecarga sobre a percepção ou relação dela nos eventos. Então isso é desde tomar o café da manhã, como dorme, como come, onde come, que assuntos conversa, que tipo de conteúdo se relaciona na internet, que expectativas de vida tem, o que aprendeu atrás, como foi condicionado, a gente entra numa parte mais analítica, porque fica muito difícil você, onde quebra ansioso, você querer visualizar uma vida normal, sem ansiedade, com sonho concretizado de realização a algum nível, se você ainda não consegue desenvolver determinadas competências nas coisas mais simples. E quando você cria uma situação muito distante, parece que ela fica sempre inalcançável, sempre dá a impressão que, poxa, eu sendo ansioso, poxa, eu tendo isso, eu tendo Parece aquilo, que está no mundo eu nunca vou imaginário. conseguir criar uma vida de tal forma. Então, eu penso, e isso não é só ansiedade, tá? Eu falo até para quem não tem transtorno nenhum e qualquer coisa. Qualquer trabalho a nível psicológico, ele tem que começar do mais simples possível
para o mais composto. Então, coisas que eu normalmente converso em atendimento. A pessoa toma café de manhã, vai tomar café. Eu falo, você faz um café, você aprecia café, toma café, ou você engole um líquido quente, sem gosto, pensando em trocentas outras coisas. Daí você fala, mas eu já estou pensando do meu jeito. Então, peraí, se você não consegue treinar sua mente para sentir o cheiro, você tem que aprender a desenvolver isso. Cheira de verdade, pensa, bota uma música, cada um cria da sua forma, igual aprendizado. A hora que você aprendeu a fazer um café, o sonho de realizar qualquer outro contexto é maior, porque eu tenho competência. Agora, se eu não tomei nem o meu café, como que eu vou abrir uma empresa do jeito que eu quero? Eu não consigo tomar o café, como que eu gerencio folha de pagamento de pessoas? Como que eu gerencio produção se o meu nível de atenção ele é desfocado? E essa crença aqui de não fazer o café vai gerando mais ansiedade no ansioso e vai fazendo ele acreditar cada vez mais que para ele é impossível lidar com aquilo. A maioria das pessoas acredita nisso, que só fala, cara, mas eu já tentei de tudo, e certamente não estão mentindo, ninguém quer ficar mal Com certeza. voluntariamente, né? Assim, a pessoa quer ficar Com bem. certeza. Daí você pega outro banho. Você se limpa ou você toma banho? Aí até mulher mais ainda, né? Como assim? Você entra no banheiro desesperada para ficar só limpa e com bom cheiro e sai correndo? Ou você tem contato com o seu corpo, passa o sabonete que você gosta, passa o creme, não sei, qualquer cuidado de estética que te aproxima de um prazer com a Um autoimagem? momento até de reflexão, cara. Então, assim, você pega no básico. Eu penso assim, se puder dar uma sugestão, pausa tudo e pensa no básico. Você falou do gamer, eu atendi um rapaz que jogava profissionalmente, salariado, um dos jogos mais famosos que tem, sofria de ansiedade. O cara me procurou em sessão. E olha que legal, o pai dele levou ele, o pai dele era um pai jovem. Investiu no guri, e o guri tinha uma média salarial muito acima da maioria das pessoas que eu conheço aqui, de colegas de profissão com Sim, 20 anos a mais que ele. Então, às vezes a gente sim. fala de coisas, mas isso é sorte, é um em um milhão. Eu já tive contato com um monte de gente. E o guri com as mesmas dificuldades, a ansiedade existente ali. No caso dele, era Mas ansiedade de tinha competição. suporte, né? Tinha suporte. Tinha O suporte. suporte é importante. O suporte, a gente pode conversar, Xará, 10 vezes aqui e a gente vai acabar caindo nessa de que o suporte familiar é. Não só familiar, né? As amizades também elas são parte importante da caminhada, não tem jeito. É que o Covid trouxe o familiar com mais evidência, né, agora, Com né? certeza. Fala assim, e é legal fazer só um parênteses, né, Xará? Suporte não é pagar as contas do filho e estar do lado. Tem que deixar isso bem claro. Fazer parte. Suporte suporte não é obrigação. Suporte é ajudar a resolver. Suportar Perfeito. com a pessoa o que ela precisa passar andando ao lado dela. É outra coisa. Porque às vezes a pessoa fala, eu faço de tudo pro meu filho. O quê? Você paga a mensalidade da auxiliadora lá em Unimed? Parabéns. Perfeito. Participaram, não é só isso. Sim. Xará, mais uma coisinha aqui. É, tem muita gente que está confundindo ansiedade com tristeza, com problemas de cunho emocional aí nessa pandemia, Na nesse período. verdade, as coisas são bem naquele conceito de comorbidade, né, Xana? Porque Sim, uma pessoa que sofre de ansiedade, sofre mesmo, é uma coisa muito difícil para ela, é bem provável que ela viva momentos tristes de frustração. Porque é aquilo que eu falei antes, eu mesmo atendendo, tendo contato direto com isso, eu ainda não consigo mensurar o quão desconfortável seja isso. E eu tento. Então, quem está de fora igual a gente aqui, que não sofre com isso, por mais que a gente ache que sabe o que é ansiedade, a gente não sabe. Pra gente é um por pensamento exemplo, sou uma pessoa com dificuldade. acelerado. Então, é um nível de sofrimento de desgaste por si só. Porque a pessoa tem intencionalidade de executar algumas coisas de maneira mais elaborada, mais concentrada, mais direcionada, só que dentro dela vem um impulso que fica deslocando ela o tempo inteiro.
É como se fosse algo incontrolável realmente, é bem automatizado. Então isso, inevitavelmente, de um jeito ou de outro, pode levar, se não for bem orientado, com suporte, com atenção, com cuidado, para emoções negativas, como a tristeza, raiva, frustração, preocupação. A frustração é uma emoção muito, descrita com muita frequência nos transtornos de ansiedade. Tá, Xará. Agora eu vou fazer uma pergunta que vem para minha área. Para a área dentro da área da química, por exemplo, da ciência. A falta de conhecimento científico colabora com as incertezas e ansiedades do ser humano, principalmente no momento desse que a gente tem certezas, a gente tem leis, certezas científicas sobre o período, sobre as mortes, sobre os N problemas que estão acontecendo. Mesmo assim, tem gente que vai contra, vai num caminho que foge um pouco disso. Essa falta de apego ao científico dificulta para essa pessoa gerar essa ansiedade e lidar com essa ansiedade? Completamente, completamente, porque o científico, ele não se trata de achar alguma coisa. A ciência, nas maneiras que elas são concretizadas em cada período, é o nosso nível mais evoluído de perceber a realidade como ela é em todas as áreas. Na química, hoje, tem ciência até um ponto, se entende várias substâncias, matérias diferentes, e elas funcionam de determinado jeito. Na psicologia. E a informação te dá possibilidade. Então, por exemplo, você conversa com um psicólogo, um psiquiatra, inevitavelmente você vai saber mais coisas sobre comportamento, sobre emoções, e se você tiver um pouquinho de paciência, um pouquinho de dedicação, lembra da rotina, de resiliência, de executar as coisas, você vai poder aprender que tais padrões, tais situações são melhores. Então você pega, hoje a gente está infelizmente, né, tem uma parte que está muito no senso comum. Você vê pessoas que sabem níveis superficiais de muita coisa e não aprofundam em nada. Então você fala do que eu falei das gerações, dinheiro. Poxa, você pega para uma pessoa hoje, o que você sabe do mercado de trabalho? O que você sabe sobre a área contábil? O que você já viu sobre economia? Sabe o que é administração? A maioria das pessoas acha que administração é exatas. Só para você ver o nível do... Pois é. Da onde está o problema? Aí essa pessoa que não tem informação sobre nada, inevitavelmente ela vai cair na realidade onde essas informações estão aplicadas. Onde todas essas ciências explicam muitas coisas, que nem a gente fala aqui o conceito de escala. Pô, eu fui descobrir isso com 27, 28 anos. E que era escala econômica, e mudou minha vida. Assim, eu falei, caramba, agora eu tenho que aprender a fazer tudo diferente. E falei, é uma informação científica, porque é um conceito, ó, com mais de 100 anos aí de economias, que já era aplicado, mas se tornou mais explorado cientificamente de um tempo para cá. Eu falo, se eu tivesse aquela informação antes, muitas decisões minhas teriam sido mais elaboradas. Então eu acredito que a ciência ela respalda a gente em informações sobre a realidade que nós estamos inseridos, não importa a área. Informação é poder, igual falam na prática, né? Sim, sim. Eu tenho notado, Xará, aqui que para uma parcela das pessoas é um grande F, né? Para o que está sendo falado, que é um complô do mundo aí. Deixa eu aproveitar aqui só mais uma fala aqui da mesma pessoa que tinha comentado aqui, ó, Bertin Maricelsa. Falou que a gente que a gente não está ansioso, né? Na pandemia. Eu converso muito com a minha esposa sobre isso, né? Eu tento não estar. Não sei se eu consigo, mas eu faço todo o possível para viver o dia de hoje da melhor forma possível, sem ficar pensando lá na frente como é que vai estar, né? Eu não sei como é que minha cidade, meu bairro, planeta, escola, eu não sei como é que vai ser as coisas, mas hoje eu estou fazendo o possível para estar com a sanidade mental o melhor possível,
para minha convivência com as pessoas estar a melhor possível. Eu tento não trabalhar essa ansiedade em mim, né? Xará, vamos dar um tchau aí que vai dar 5 segundos aí. Obrigado. Boa Mais noite uma para todo vez. mundo.